Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o Paulo Tassi da Corp 360 e mais um vídeo interessante, pois muitas pessoas ficam me perguntando: Paulo, o que eu preciso saber de Microsoft Excel? Eu tenho dificuldade de criar minhas planilhas, meus controles, eu só uso planilhas prontas, eu fico comprando modelos de planilhas na internet, mas na hora de montar eu não tenho a menor ideia de como eu monto uma planilha e quais são os principais recursos que eu preciso saber. Bom, para a maioria dos usuários de Excel, você não precisa ter amplo conhecimento do Excel. Você precisa entender muito bem a lógica que envolve o controle que você precisa e também conhecimentos matemáticos. Não dá para fugir. Muitos usuários viram a cara quando fala de lógica, de matemática. Mas desculpa, hoje em dia o mercado de análise precisa que você entenda de onde aquela informação veio, por que você coletou, quais respostas, quais conhecimentos você pode adquirir através daquela informação e tomar boas decisões. Tudo isso envolve um pouco de estatística, matemática básica, pode ser que você precise até de estatística avançada, mas vamos com calma. No dia a dia, o controle que você cria precisa ter um fundamento na sua rotina. Se você não entender que aquela planilha faz parte do seu dia a dia, você não vai levá-la para frente. Vamos pensar aqui que eu sou um diretor de vendas. Eu quero colocar o nome dos meus vendedores, o mês que aquela venda ocorreu e qual foi o valor vendido. Eu quero ter um controle das vendas que meus vendedores realizam. Para que eu preciso disso? Para entender se esses meus vendedores atingiram a meta, se eles precisam de uma motivação para vender mais, se aquelas vendas estão compatíveis com meses anteriores ou até anos anteriores. Eu preciso entender se a minha campanha está boa para que estes vendedores possam vender. Enfim, quanto mais perguntas você fizer, mais informação você precisa. Mas comece com pouco. Por exemplo, vou colocar aqui vendedor Paulo, Pedro, Luiz, Carla, Maria, Angélica. E tá bom. Eu tenho um mês da venda. Eu posso digitar aqui janeiro. Estamos no mês de janeiro. Aí eu posso puxar e ele cria os outros meses. Porque é uma lista reconhecida pelo Excel. Isso ele faz automático. Ele não faz só com o nome do mês. Se eu colocar segue de segunda-feira abreviado e puxar, ele coloca os outros dias da semana. Bom, no meu caso, eu quero janeiro, só que eu quero copiar isso. Eu não quero que ele crie a lista. Eu posso colar aqui janeiro para todo mundo. Valor vendido. Eu vou olhar as notas fiscais, eu vou olhar as propostas, os contratos assinados e vou ver o valor que cada representante meu vendeu. Então vou chutar alguns valores. Comece assim, criando dados fictícios, só para ver o funcionamento. Aqui vou colocar 650, aqui 9 mil, 5 mil. Esse é só o mês de janeiro. Eu quero colocar outros períodos. O Paulo também, ele vendeu em dezembro. Só que dezembro do ano anterior. E eu coloquei só mês. Percebam que agora eu tenho informações referentes a 2 períodos. Eu posso inserir uma coluna aqui. Vou clicar com o botão direito na letra B. A ponta do meu mouse está aqui na letra B. Botão direito, inserir. E vou colocar uma outra coluna chamada ano. Aqui é 2025. Vou puxar. E aqui é 2024. Deixei a informação ali. A Angélica também. Percebam que quando eu repito o nome da minha coluna, ele já faz o autocompletar. Isso aqui foi 2024 também. Dezembro. Só que o valor, o Paulo aqui foi 1.500 de novo, vou colocar 2.100. 100. 2.100. Aqui 6.500. 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
Joinha? Muito bem. Eu estou fazendo o quê? Guardando informação em forma de tabela. Então, quando nós pensamos Excel na criação de uma planilha do zero, pense primeiro, quais perguntas que você precisa responder? A sua base, as colunas que você criou, permitirão responder essas perguntas? Exemplo, qual foi o meu total vendido pelos vendedores? Eu posso somar essa coluna toda. Qual foi o total vendido pelo Paulo? Eu vou somar as duas vendas do Paulo. Quanto foi que eu vendi, ou melhor, que meus vendedores venderam em janeiro? Eu vou somar todos os valores de janeiro 2025, por exemplo. E dezembro 2024? Aí eu seleciono os valores de dezembro 2024. Captaram? Muito bem. Então eu tenho uma base para me responder perguntas. Isso é lógica. Você está usando a lógica para isso. Se você precisa responder perguntas, temos informações para responder essas perguntas. Essas informações foram adequadamente digitadas. Esse é o ponto também, né? Vários usuários digitam informação de qualquer jeito. Se eu digitar janeiro aqui, isso já me complica um pouco, porque na hora de somar Jan é diferente de janeiro. Aí eu posso usar a lógica. Soma tudo que começa com Jan. Ou eu substituo esse janeiro por Jan. Ou substituo tudo que é Jan por janeiro. Vai depender da sua necessidade. A informação não está adequada, isso se chama higienização de dados. Você vai adequar as suas informações para facilitar o uso matemático ou mesmo usando, né, suas funções do Excel para chegar nos resumos, nas respostas para suas perguntas. Então comece primeiro pensando como eu organizo as informações para poder responder as perguntas importantes para a minha rotina. Eu vou organizá-las em forma de tabela. O que eu tenho que ter nessa minha planilha exemplo? Só a tabela. E eu vou colocar quantas colunas precisar. Por exemplo, o cliente para quem eu vendi, eu posso colocar a forma de pagamento, eu posso colocar o imposto embutido ali, que de repente ainda não descontei um imposto. Eu preciso descontar a comissão, então tem uma regra para a comissão. Então pensar planilha é pensar em organizar suas informações. Mas essas informações, você precisa guardá-las adequadamente, como eu já disse. Mas isso é um trabalho rotineiro. Todo dia, vendeu? Coloca uma venda aqui a mais. Eu preciso colocar também a comissão que não calculei. Vai lá e coloca a comissão. Seu vendedor perguntou da comissão. Você já calculou antes. Então tem que fazer parte da sua rotina ou a rotina das pessoas envolvidas no seu projeto. A questão aqui vai ser a seguinte: eu tenho a minha base, eu quero saber o quanto eu vendi, eu começo a fazer os cálculos. Por exemplo, total vendido. Eu não especifiquei período nenhum. Vou aumentar a coluna aqui. Total vendido. Eu quero saber o total dessa minha coluna. Igual soma, que é uma função. Eu abro parênteses e seleciono os números que eu quero somar. Esta é uma forma de fazer. Nós podemos utilizar formatação como tabela, podemos utilizar gerenciamento de nomes, podemos utilizar tabela dinâmica, enfim, vários outros recursos que nós temos no nosso curso, que é o Excel corporativo, do básico ao avançado. Mas respondendo a pergunta que esse vídeo procura responder como eu começo a usar o Excel? Primeiro se organiza, digita as informações, depois começa a aprender as funções essenciais para chegar nas respostas para suas perguntas. Então, eu somei aqui do D5 ao D12. Repetindo, olha, igual soma, cliquei no primeiro valor, esperei ficar esse sinalzinho mais branco e arrastei até o fim. Enter. Tem jeito mais fácil que isso? Tem. Sempre vai ter um jeito mais fácil no Excel. Quero saber o total de janeiro. Total de janeiro. Agora eu já tenho uma condição. E repare que o título eu coloquei junto com a palavra total. Eu vou melhorar isso. F2, ou clica duas vezes na célula para editá-la. Ou ainda, utilize a barra de fórmulas aqui em cima. Eu vou apagar esse Jan daqui
e vou colocar janeiro nesta posição. Quando eu tenho que fazer uma soma, mas essa soma é condicional, eu posso utilizar uma outra função do Excel, e são centenas de funções, soma C. O soma C é definir uma condição lógica para fazer o seu cálculo matemático, no caso a soma. Então, soma, intervalo e critérios. Essas duas informações estão intimamente ligadas, porque das informações que eu seleciono, eu quero alguma coisa específica delas. Então, dos meses, ponto e vírgula. Eu quero somar o que for Jan. Mas o que eu vou somar? Aí vem para o intervalo de soma. O Excel, ele tende a falar com você para produzir as respostas, né? Aí eu vou colocar aqui, soma desses valores, o que for compatível com Jan. Então, do intervalo mês, procure por Jan e faça a soma dos valores. Reparem também que eu estou selecionando a mesma altura e largura aqui dos dados. Agora dou Enter. Ele somou 2.230, vamos ver? Todos os janeiros. Deu, olha aqui embaixo. Um pouco diferente, né? Um pouco diferente o resultado. Eu obtive 20.230 e ele está me dizendo ao selecionar que o total seria 21.730. O que aconteceu de errado? A informação que não foi digitada certa. Vou colocar aqui Jan. Ele agora chegou no valor correto. Janeiro. 21.730, 21.730. Além de fazer os cálculos, é importante você ter o conhecimento lógico do seu projeto, do seu trabalho, do seu controle, para de alguma maneira validar a resposta que você obteve. Não vá confiar cegamente nessa informação. Tem que fazer o teste, como eu fiz aqui selecionando. Se eu trocar aqui para dezembro, ele somou dezembro. E começa a ficar divertido. Eu vou terminar o vídeo com esta parte agora. Total, deixa eu um pouquinho mais para baixo. Total, janeiro, que é o mês, e o ano, 2025. Então eu quero janeiro 2025. Vai dar o mesmo valor, né? Que estava aqui, ó, Jan. Vai dar esse mesmo valor, vamos ver? Só que agora, ao invés de usar essa soma C, ó, soma C, olha o que o soma C me pediu de parâmetros. Intervalo, critérios, intervalo de soma, não é isso? Vou utilizar uma outra função. Olha quanta função Excel tem. Soma Cs. Porque agora eu tenho vários critérios. Sabe aquele seu cliente, parceiro, fornecedor, ou mesmo gestor, gestora, que coloca 1001 perguntas e critérios para chegar num determinado resultado? É porque essas pessoas que te pediram isso, elas possuem um cenário bem específico para levar a uma reunião, uma negociação, a tomar uma decisão. Intervalo de soma, ele pediu primeiro aqui o intervalo de soma, então não usa sua memória, deixa o Excel te ajudar. Olha aqui, intervalo de soma. O que eu vou somar quando bater com o critério? É lógica isso. É pura lógica. Intervalo de soma. Eu quero que você some para mim os valores. Certo. Ele abriu intervalo critérios 1 e critérios 1. E eu posso pegar intervalo de critérios 2 e critérios 2 sucessivamente. Então, o meu primeiro critério não é mês? Dos meses, que é o meu intervalo, ponto e vírgula. Procure janeiro. Ponto e vírgula. Dos anos... ponto e vírgula, é o intervalo de critério 2 isso. Critério 2, 2025. Então, soma os valores quando dentre os meses tiver janeiro e quando dentre os anos tiver 2025. Ele até coloca de maneira colorida aqui na tela para você entender se selecionou certo. Enter. 21.730, o mesmo valor, né? Mas se eu colocar aqui 2024 janeiro, Jan, é janeiro, né? Só que esse cara aqui está somando tudo que é janeiro, todos os anos, que é o igual
ao nosso total vendido. Quer dizer, ele somou tudo porque toda a minha base é janeiro. Se eu colocar um valor aqui para fevereiro, já há uma diferença. Porque aqui é tudo que eu vendi, independente do mês e ano, independente do vendedor também. Aqui é tudo que foi em janeiro, então tirou esse 650. Neste caso, é só janeiro 2025. Então são esses números aqui. Posso segurar o Ctrl, né, para selecionar intervalos. Segurei o Ctrl. Janeiro 2025, 21.180. Certo? 21, 100, não, 2000, eu peguei uma a mais aqui, peraí. Esse aqui, ó. 21,80. Beleza? E se eu trocar para 2024? Ele somou esses dois valores. Bacana, né? Então, neste vídeo aqui, eu quis mostrar para vocês como começar a montar a sua base e os primeiros cálculos matemáticos, estatísticos, que você pode utilizar para extrair informação relevante dos seus dados. E é claro que tudo isso com uma pitada de lógica. Nos nossos treinamentos presenciais, ao vivo, ou mesmo os EADs, nós falamos muito de lógica. Tudo tem que ter um porquê. Às vezes, se você não consegue entender o porquê, você não replica para outro cenário. O importante é você ganhar independência. Ah, Paulo, mas eu sei poucas funções do Excel. Se você sabe fazer tudo o que você precisa com essas poucas funções, tá mais que lindo. Vai pegar o seu expertise e atuar no mercado que você atua muito bem, seja vendas, engenharia, medicina, área de saúde, RH. Você tem outras preocupações além, né, dessa questão estatística aqui, matemática, lógica. Você usa o necessário para a sua rotina. Tá bom? Continua aqui, se inscreva no canal para que outras dicas que venhamos a postar você já tenha acesso direto. Marca lá o sininho para ter a notificação. Tá legal? Então amanhã teremos outro vídeo falando de Excel e um pouquinho mais até dessa planilha. Eu vou manter essa planilha aqui. Se você tiver alguma situação que gostaria de ver funcionando nessa planilha, escreve aqui nos comentários. Você faz junto comigo a atividade e nós vamos entender o potencial das funções que você conhece no Microsoft Excel. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!